Meus irmãos, eu quero pedir a vocês que vocês venham prestar bastante atenção em tudo aquilo que vai ser dito e falado nessa noite de hoje. Amém? Porque essa palavra ela pode muito mudar a história das nossas vidas, e ela pode mesmo. Para Abraão, o Senhor fez para ele um pedido fora do comum. Você pode ver que para Abraão Deus pediu quem? Isaac. Só que Deus estava provando a fé de Abraão, e através da fé de Abraão ensinando a gente a ser fiel como ele foi fiel em tudo aquilo que Deus falava com ele. O que Deus mais quer, meus irmãos, é nos ensinar a ser fiel. Por que, igreja? A infidelidade do homem separou o homem de Deus, e a coisa mais ruim que existe é viver separado de Deus. A coisa mais ruim que existe é viver distante do Senhor. Você pode ver os dias em que a gente esteve distante de Deus, deu tudo errado na nossa vida, sofrimento um atrás do outro, até que chegou um dia que Deus, pelo seu Espírito Santo, trabalhou de tal forma em nossos corações, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E hoje, nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Só que a gente, para manter essa fidelidade, escuta isso, a gente precisa continuar ouvindo a voz de Deus. Por que, igreja? A Bíblia diz que por falta da profecia, o povo se corrompe. Por falta da palavra, a gente se corrompe. É a palavra de Deus que nos mantém nos caminhos de Deus. É a palavra de Deus que nos mantém no centro da vontade de Deus. Se não fosse essa palavra ter iluminado os meus pensamentos e os teus pensamentos, a gente não estaria aqui nessa noite de hoje. É impossível, irmãos, viver uma vida com Deus sem viver uma vida de renúncia. A gente temos que oferecer alguma coisa para Deus. Abraão pediu para Deus um filho, e o Senhor honrou a fé de Abraão. Por quê? Porque Abraão foi obediente a Deus. Porque Abraão soube renunciar à sua terra, ao seu povo, à sua parentela, às suas paixões, às suas vontades. E muitas das vezes a gente não consegue triunfar, permanecer no caminho da vida, porque a gente não consegue fazer o que fez Abraão. O Senhor Jesus, ele teve que renunciar a si mesmo, se esvaziar de si mesmo, para que ele pudesse fazer a vontade do Pai. Para Abraão, Deus pediu Isaac, só que aquilo foi algo para provar a fé dele. Agora, para Jesus, ele pediu a sua vida, literalmente. E o Senhor Jesus renunciou à sua própria vida, se entregou a si mesmo, literalmente, sofrendo tudo, no seu psicológico, no seu sentimental, no seu emocional, na sua carne. Para quê? Para que hoje eu e você tivéssemos o direito da vida eterna, a salvação, a remissão dos nossos pecados. E Deus, escuta isso, Deus não está exigindo de mim e de você o mesmo sacrifício que Cristo fez, que é o sacrifício de sangue. Porque, por mais que a gente derrame o nosso sangue nunca será o suficiente para salvar alguém. O único sangue que salva e que salvou é o de Jesus. Quem crê nessa verdade, louve a Deus com as palmas. O único sangue que salva é o de Jesus. Agora Deus está pedindo para mim e para você hoje algo, e nós temos que oferecer isso para Deus, irmãos. Uma vida de renúncia. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga assim para ele: sem vida de renúncia, com Deus de Jacó,
você não arruma nada. É bem verdade que é tudo pela graça, mas o Senhor pede algo de mim e de você. A cruz pesada, Jesus levou. A Bíblia manda a gente tomar a nossa cruz a cada dia. Tem escrito aqui, Lucas capítulo de número 9, versículo de número 23, olha o que diz a palavra. Dizia a todos, Jesus falando, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Não é só hoje, ou só amanhã, ou só no dia de ontem, é todos os dias. Devemos tomar a nossa cruz e carregar. Mas que cruz é essa, Bispo Ederson? É a cruz que te leva a renunciar às paixões dessa vida. Você vai ter que carregar essa cruz até o final. Renunciar às afrontas, renunciar à calúnia, à difamação que as pessoas fazem contra a sua vida, porque isso é uma cruz, é ou não é? Tudo aquilo que te deixa mal, tudo aquilo que te deixa para baixo é uma cruz, e vai ter hora que você vai ter que engolir camelo, irmão, sem abrir a boca, porque senão você perde a sua razão. Então, a cruz, por um lado, ela traz o sentido da renúncia das obras da carne, e por outro lado, a renúncia também significa as afrontas que você sofre na sua vida por simplesmente ser um servo fiel de Deus. Quem está me entendendo, diga, eu estou entendendo tudo. Irmãos, é somente isso que Deus quer de nós. O preço de sangue já foi caro. A única coisa que Deus exige de mim e de você é a fidelidade. E quando a gente compreende a palavra de Deus, quando a gente entende, quando a gente inclina os nossos ouvidos para as razões de Deus e sabe viver uma vida de renúncia, irmãos, isso não é difícil. A gente vai continuar falhando e errando, mas a gente não vai ter dificuldade de chegar nas pessoas e pedir perdão. A gente não vai ter dificuldade de reconhecer os nossos erros. A gente não vai ter dificuldade de aceitar quando a gente está errado. A gente não vai ter esse tipo de dificuldade. Porque, irmãos, a gente aprendeu a renunciar. E às vezes o cristianismo, ele bate forte no nosso ego. E se a gente não renunciar ao nosso ego, a gente perde a bênção. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Então, através da renúncia, você consegue agradar a Deus. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga assim para ele: essa é a sua cruz. Esse é o sacrifício que você deve fazer. Dá um sorriso bonito para ele. Diga assim: a cruz pesada Jesus já carregou. Para Abraão Deus pediu Isaque. Para Jesus Deus pediu o seu sangue, a sua vida. Para você Ele pede a sua renúncia das suas paixões carnais e mais nada, e uma vida de santidade, mantendo em honra o seu vaso, porque o seu vaso é o seu corpo, e o seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo isso, louve ao Senhor com as palmas. Aleluia! Passamos pela prova, mas fazemos como fez o finado Lázaro. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu estou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Quando você aprende a renunciar, você se torna aquele crente. Sabe o crente Monte Sião? Olha para o seu irmão e diga assim para ele: você vira o Monte Sião. Aleluia. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que quando você vive uma vida de renúncia, não é qualquer ventinho, não é qualquer coisa que vai abalar a sua fé. Lembra do exemplo de Jó? Se você lembra, enche a sua mão e dá palma bem gostoso para Jesus nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Uma vida de renúncia
é uma vida de cruz, é uma vida de crucificação. Vocês vê direto eu chamando o pastor Diego junto com você e toda a igreja para a gente fazer o quê? Colocar a nossa vida no altar. A gente está chamando os irmãos para fazer um sacrifício de jejum, é ou não é? Todas as vezes que você abre mão da sua vida, do seu trabalho, ou do seu programa de televisão que você gosta de assistir para estar aqui, é um sacrifício que você está fazendo. É ou não é, irmãos? Tem coisa que é sacrifício, tem coisa que é difícil para a gente, mas por entender a palavra de Deus e saber que Deus é o primeiro em tudo na nossa vida, a gente paga esse preço. Eu não estou falando de preço de sangue, irmão, estou falando de preço de vida com Deus. Olha para o seu irmão que está do seu lado, entenda a mensagem hoje. O Senhor só quer que a sua vida seja dele. Que Deus quer de mim e de você, irmão, uma vida com Ele, uma vida com Deus. Simplesmente nada além mais do que isso. E uma pessoa que tem uma vida com Deus sabe viver uma vida de renúncia. Gente, para mim era difícil, sabe quando? Quando o meu coração estava engordado pelo pecado. Aí era difícil porque eu queria o pecado, porque eu queria as obras da carne, então para mim era impossível. Mas depois que Deus trabalhou no meu coração, me convencendo do pecado, da justiça e do juízo, aquilo que era difícil para mim se transformou em algo prazeroso, se tornou em algo que para mim é uma bênção. Hoje eu não vejo isso como um sacrifício, eu vejo como algo prazeroso. Louvado seja Deus. Irmãos, não existe nada melhor do que honrar Deus com as nossas vidas. Porque quando uma coisa se torna um enfado para você, você já começa a murmurar da situação, você já não começa a aceitar mais a situação, aquilo que Deus impõe para você fazer, e devido à murmuração, devido ao esfriamento, porque aquilo que você vai trazendo para a sua mente, para o seu coração, vai ganhando campo na sua vida, e por conta disso você vai enfraquecendo, e você já não toma mais gosto, e quando você para de tomar gosto pela coisa, aquilo se torna algo impossível para você, você vê como um absurdo, aí você para de honrar Deus com a sua vida. Agora, quando você entende o Evangelho, você nunca vai ver o que Deus pede para você como um absurdo, porque o que Deus pede para nós é bênção para a nossa vida, é bênção para a nossa casa, para a nossa família, é bênção para a nossa vida espiritual, para a nossa vida com Deus. Amém, irmãos? No nome de Jesus. Então, Cristo, o maior sacrifício, Ele já fez. O que o Senhor quer que você entenda hoje é o que está escrito aqui: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga a cada dia. Feche teus olhos, todos os irmãos. Para Abraão, Deus pediu Isaac. Para Jesus, Ele pediu o seu sangue, a sua vida, literalmente, envolvendo o seu corpo na sua totalidade. E para você, o que é que Deus te pede hoje? Você sabe o que é. O que Deus pede para você hoje? Se você não tem forças para realizar isso, pede para Ele força. Um dia eu estava debaixo de uma árvore, fumando crack, e eu já estava com muita depressão, chorando, e dizia: Senhor, se o Senhor for a minha força, eu serei liberto do crack, e vou honrar o Senhor com a minha vida, sendo fiel à sua palavra, à sua doutrina. E Deus se tornou a minha força, e até aqui eu tenho conseguido, eu tenho prevalecido pela misericórdia de Deus. Eu tenho certeza absoluta que se Deus se tornar a sua força, você nunca mais vai se entregar diante dos problemas e dificuldades da vida, e você vai entender que essa vida de sacrifício é uma bênção para você, no nome de Jesus. Amém? Eu quero que você venha louvar a Deus com as palmas nessa noite de hoje.